Olá, pessoinhas, tudo bem com vocês? Professora Maísa de Ciências, hoje nós vamos iniciar a nossa aula de número 36. Na aula passada a gente falou sobre as doenças causadas por vírus, as viroses, e eu pedi uma tarefinha de casa. Vamos corrigi-la? Vamos lá. As doenças que nós vimos na aula passada, a primeira delas foi o rotavírus, transmitida por água, alimentos contaminados e secreções das vias aéreas. Meio de prevenção: beber água fervida ou filtrada, manter os ambientes arejados, lavar muito bem os alimentos, ter a higiene das mãos. E para o rotavírus, a boa notícia é que tem vacina. Depois nós vimos febre amarela, a dengue, a chikungunya e a zika, todas doenças transmitidas por picada de mosquito. Portanto, o principal meio de prevenção, o combate ao mosquito, ao desenvolvimento da larva do mosquito. Para a febre amarela e dengue existe vacina, para a zika e chikungunya ainda não. Por isso, o combate ao mosquito é tão importante. E a gente viu a gripe e o coronavírus, ambas doenças transmitidas por secreções das vias aéreas. A gripe prevenida principalmente pela vacinação e por os hábitos de higiene das mãos, ambientes arejados, evitar o contato com a pessoa contaminada. E o coronavírus também, né, pessoal? Hoje o principal meio de prevenção contra esse nosso inimigo público número 1 é o isolamento social, ficar em casa, evitar o contato com outras pessoas. E se tiver que sair, usar a máscara, lavar muito bem as mãos, passar o álcool em gel, manter os ambientes arejados. Muito bem. Todo mundo sabe que a gente ainda não tem uma vacina para o coronavírus. Será que você sabe agora quais são as doenças que não existe vacina? Vamos tentar responder lá? Letra A, dengue, zika e chikungunya. Letra B, dengue, febre amarela e coronavírus. Letra C, febre amarela, zika e chikungunya. E letra D, zika, chikungunya e coronavírus. Respondam lá. Resposta correta, pessoal, letra D. Não tem vacina para zika, para chikungunya e nem para o coronavírus. Lembra que eu pedi para vocês na aula passada fazerem aquela tarefa legal de casa? Vistoriar se não tinha água parada em nenhum local do seu quintal, do seu jardim ou dentro da sua própria casa? Você fez isso, pessoal? Aposto que você achou aquele vasinho de planta com aquele pratinho cheio de água embaixo. O que você tem que fazer, pessoal? Tirar aquela água, deixar a plantinha sem pratinho ou colocar a areia naquele pratinho para evitar a proliferação do mosquito. Muito bem. Então hoje, pessoal, a gente vai falar sobre vacinação.
o que são as vacinas, como que elas funcionam, quais são as vacinas que existem disponíveis hoje para nós. É um assunto extremamente importante e vamos lá. Vacinação. Pessoal, vacinas são substâncias que são introduzidas, são colocadas no nosso corpo para prevenir doenças. Elas podem ser injetadas na nossa corrente sanguínea por meio de seringas ou elas podem ser também via oral com substâncias que são líquidas colocadas na nossa boca. Só que essas substâncias não são qualquer substâncias, né, pessoal? As vacinas são substâncias chamadas biológicas, porque elas são fabricadas a partir do micro-organismo que causa uma determinada doença. Hoje a gente vai falar principalmente sobre as doenças causadas por vírus. Então, as vacinas contra as doenças causadas por vírus, elas são fabricadas a partir do próprio vírus. Os cientistas, eles podem usar o vírus inteiro ou apenas uma parte do material genético do vírus. E se eles usarem, é claro, é um vírus que está enfraquecido, morto, entre aspas, né, pessoal? Que não vai causar a doença, mas sim vai estimular o nosso organismo a reconhecer aquele micro-organismo parasita e não deixar que ele invada as nossas células. Então, as vacinas, pessoal, estimulam o que nós chamamos de sistema imunológico, o nosso sistema de defesa do corpo. E quando nós tomamos a vacina, esse sistema produz uma série de substâncias chamadas anticorpos, que vão ser as substâncias que vão impedir o vírus de invadir as nossas células. Essas substâncias, pessoal, como eu comentei, contêm parte do vírus enfraquecido ou morto, ou até mesmo o vírus inteiro, e elas então vão estimular o nosso sistema imunológico, que é o sistema de defesa. As principais células de defesa do nosso corpo estão no nosso sangue, são chamados de glóbulos brancos. Eu trouxe uma imagem aqui ampliada e colorida do que seriam as 3 células do nosso sangue, os glóbulos vermelhos, que carregam oxigênio pelo nosso corpo, as plaquetas, que são em azulzinho, que fazem a coagulação do sangue, caso haja um ferimento, e os glóbulos brancos, que são essas bolinhas brancas, que são os responsáveis por reconhecer aquele micro-organismo no nosso corpo e produzir a artilharia de defesa, que são os anticorpos, que vão impedir que ele invada as nossas células. Muito bem. Então, eu trouxe essa outra imagem aqui para vocês verem que os anticorpos vão se fixar no vírus, impedindo que ele consiga pousar, né, consiga se fixar na nossa membrana plasmática e invadir as nossas células. Além de anticorpos, pessoal, quando a gente toma uma vacina, também o nosso corpo produz células de memória, que são células que vão guardar a receita contra aquele micro-organismo parasita. E aí, o que acontece? Se em algum outro momento da nossa vida a gente voltar a entrar em contato com aquele vírus para o qual a gente tomou a vacina, o nosso corpo rapidamente vai reconhecer esse micro-organismo parasita, as células de memória vão entrar em ação rapidamente, porque elas já têm aquilo registrado, e elas vão começar a produzir muito anticorpo de maneira muito rápida, impedindo que aquele vírus se espalhe e ataque o nosso organismo. Então, olha que genial que é uma vacina, pessoal. Uma substância que prepara o nosso corpo para receber uma determinada doença. E quando essa doença entra em contato com o nosso corpo, rapidamente essa artilharia de defesa não deixa a doença se espalhar. Então, as vacinas são substâncias que revolucionaram a história da medicina, pessoal. Então, vamos ver se vocês conseguiram entender e capturar a ideia. O que é uma vacina? Será que é um remédio, letra A? Ou será que é uma substância não orgânica, ou seja, sintética, que cura uma doença? Ou será a letra C? É um medicamento muito ineficaz? Ou letra D? É uma substância orgânica feita utilizando-se de um micro-organismo parasita? Responda lá no caderninho.
Uma vacina, pessoal, é uma substância orgânica feita utilizando-se do próprio micro-organismo parasita, causador de uma determinada doença. Muito bem. Mais uma perguntinha para vocês na aula de hoje. Para que serve uma vacina? Olha que pergunta importante. Será que letra A é para curar uma doença? Ou letra B, para prevenir uma doença? Ou letra C, para deixar o nosso corpo mais forte? Ou letra D, para desestimular o nosso sistema imunitário de defesa? Responda lá, pessoal. Uma vacina, pessoal, ela serve para prevenir uma doença. Não é um remédio, ela não cura nada, ela previne, pessoal. Ela guarda o nosso corpo depois que toma uma vacina, guarda a informação contra aquele parasita. E se por acaso a gente entrar em contato com ele de novo, a gente já vai estar com o nosso sistema de defesa pronto, o nosso exército vai estar pronto para aniquilar com aquele parasita, não deixando a gente ficar doente. Muito bem. Então, a gente pode dizer que a vacina, pessoal, é sinônimo de prevenção. Ela previne o contágio por uma determinada doença. Isso é muito, muito importante. Mas será que fazer e fabricar uma vacina é assim tão simples, pessoal? Eu trouxe essa reportagem aqui para a gente pensar um pouquinho sobre isso. Fazer uma nova vacina é muito, mas muito difícil. Quem que disse isso? Quem que disse isso? Um super cientista do laboratório Pasteur, lá nos Estados Unidos, um dos maiores laboratórios do mundo que produzem vacinas e fazem estudos sobre doenças. E o que ele diz aqui nessa reportagem? Que primeiro você precisa descobrir como que o vírus age no organismo, que célula que ele invade, como que ele funciona, como que ele se replica. Depois você precisa descobrir como fazer para ele não conseguir se fixar na célula, para ele não conseguir se replicar no nosso organismo. É muito difícil, é muito trabalhoso esse processo todo, pessoal. Então demoram décadas, 10, 15, 20 anos para conseguir produzir uma vacina eficaz que realmente vai proteger as pessoas contra doenças. E existem casos em que as vacinas não são descobertas. Doenças como a AIDS, por exemplo, até hoje a gente não conseguiu, os cientistas não conseguiram desenvolver uma vacina. Por quê? Porque é um processo extremamente complicado. É difícil, exige esforços de cientistas ao redor do mundo inteiro. Então, como a gente está vivendo uma pandemia, como será que vai ser a vacina do coronavírus? Está todo mundo esperando essa vacina. Mas será que ela vai vir? Será que ela não vai vir? O que será que você acha sobre isso, pessoal?
Vamos tentar responder lá no caderninho. A vacina será descoberta logo contra o coronavírus? Será que ela vai ser eficiente e vai mesmo proteger as pessoas? Será que ela vai estar disponível para todo mundo? Desde os países mais ricos até os países mais pobres? Escreva no caderno, pessoal, qual que é a sua opinião sobre isso?
nos ajudar a responder essa pergunta, pessoal, esse dilema que todo mundo está fazendo nesse momento, eu trouxe uma outra reportagem de maio de 2020, bem recente. Coronavírus, as 6 principais vacinas contra a Covid-19 que já começaram testes em humanos. Ou seja, essa reportagem está nos dizendo que já existem mais de 6 vacinas que já começaram testes em seres humanos. Ou seja, pessoal, uma doença que foi descoberta e assolou a população mundial em dezembro. Nós estamos em maio, junho, e essa doença já tem um protótipo, uma prévia de uma vacina que pode ser eficaz. Uma vacina, pessoal, que demora-se 15, 20 anos para ser desenvolvida, foi desenvolvida em 6, 7 meses. Como? Por quê? Devido a essa pandemia mundial e a morte de milhões de pessoas. Os cientistas do mundo inteiro, simplesmente, eles pararam o que eles estavam fazendo e se debruçaram em estudar o coronavírus. E se debruçaram em descobrir como parar essa pandemia mundial. Por isso foi tão rápido, pessoal. Só que você precisa entender que quando você lança uma vacina para as pessoas, essa vacina tem que ser eficaz. Porque se por algum motivo essa vacina não atender todas as pessoas e ela não realmente prevenir aquela doença, ela vai estar podendo causar um mal ainda maior na população. Então é uma responsabilidade muito grande produzir uma vacina. Primeiro você precisa testar em animais, depois você testa em seres humanos e depois você verifica se é capaz de produzir isso em grande escala, porque você tem que produzir isso hoje para mais de 7 bilhões de pessoas que vivem no mundo. É muita coisa. E você não pode privilegiar pessoas de países ricos e deixar os países que estão em desenvolvimento ou subdesenvolvidos de lado. Não, você vai ter que fabricar essa vacina realmente para todo o mundo. Então, pessoal, realmente essa vacina vai ser descoberta e logo, não vai demorar muito, já começaram os testes, inclusive o Brasil é um dos países que em parceria com a China, um laboratório lá da China, está testando já uma vacina que provavelmente vai ser uma vacina muito boa contra o coronavírus. Mas, pessoal, não vai ser para amanhã essa vacina, provavelmente não vai ser nem para esse ano, provavelmente essa vacina só vai chegar até as pessoas no meados, lá no meio do ano que vem, talvez até no fim do ano que vem. E até lá, pessoal, o que a gente vai fazer? Vai continuar morrendo de coronavírus? Não, pessoal. A gente é inteligente, a gente sabe como se preservar, como se proteger, como se prevenir contra essa doença. E o principal meio de prevenção é o isolamento social. É você ficar aí do outro lado da telinha e eu ficar aqui te dando aula, pelo menos por enquanto, pessoal. Conforme a gente conversou bastante a aula passada. Muito bem. Mas como que o ser humano descobriu as vacinas? Essa substância tão genial, né, pessoal? Eu acho isso fantástico. Uma substância que você coloca no teu corpo que previne doenças. É perfeito, né? Bom, essa história começou lá na China, ainda no século X, nos anos de 900. Existem relatos escritos diz que os chineses já pegavam secreção de uma feridinha de uma pessoa, raspavam, secavam, faziam a outra pessoa inalar, né, cheirar aquela substância e essa pessoa ficava imune a uma doença, não pegava mais a doença. Então existem esses relatos desde a nossa história bem antiga. Mas foi efetivamente no século XIII que um cientista chamado Edward Jenner, lá na Inglaterra, um britânico, ele fez estudos com o vírus da varíola, uma doença que assolou, foi também uma epidemia, uma pandemia mundial no mundo. E esse cientista, ele estudou esse vírus da varíola e ele viu que tinha um vírus que atacava vacas e um vírus que atacava seres humanos. E as pessoas que ordenhavam, que tiravam leite da vaca, essas pessoas não ficavam doentes por conta do outro vírus que atacava o ser humano. E aí ele foi estudando e ele conseguiu desenvolver, então, uma vacina contra a varíola. Foi a primeira vacina fabricada pelo homem e por isso que chama-se vacina de vacina, em homenagem à nossa amiga vaquinha, pessoal. Vacina em latim significa vaca. Então, foi em homenagem à nossa amiga vaca que a vacina recebe esse nome. E aí, já no século XVI, veio um cientista francês chamado
Louis Pasteur, e conseguiu desenvolver uma vacina contra a raiva, que também era uma doença muito popular na Europa, principalmente por conta da falta de higiene que existia naquela época. Hoje, os maiores laboratórios do mundo recebem o nome de Pasteur em homenagem a esse grande cientista. E no século XX, pessoal, já com os estudos mais avançados, desenvolvimento de tecnologia, microscópios, equipamentos muito mais modernos, um cara chamado Maurice Hilleman, lá dos Estados Unidos, ele revolucionou a história da medicina de vez. Ele, pessoal, desenvolveu 8 das 15 vacinas que nós tomamos hoje, quando a gente é criança. Então, quer dizer, pensa um cientista que desenvolveu 8 vacinas das 15 que a gente tem que tomar. Cara, é um gênio, né, pessoal? Não é à toa que ele é um dos maiores cientistas atuais da história da humanidade. Ele criou a vacina do sarampo, da hepatite e assim por diante. Bom, mas e o Brasil entrou como nessa história toda? As vacinas chegaram no nosso país lá por volta de 1800, com esse amiguinho aí chamado Marquês de Barbacena, mas foi só em 1900 que o governo brasileiro sentiu a necessidade de ter um plano para controlar as doenças no nosso país. Era uma época em que o Brasil sofria com a falta de saneamento básico, não tinha água encanada, não tinha coleta de esgoto, o esgoto corria assim no meio da rua, não tinha coleta de lixo, o lixo ficava espalhado nas ruas. E aí o presidente do Brasil, na época, contratou o senhor Oswaldo Cruz, que era tipo um ministro da saúde, para botar ordem na casa e resolver o problema de saneamento no Brasil. Só que o que aconteceu? O Oswaldo Cruz foi meio radical. Ele criou uma lei e disse assim, é obrigado a tomar vacina. Só que a vacina era uma substância que as pessoas ainda não conheciam, as pessoas ficaram com medo, porque era desconhecido. Sempre que a gente tem uma coisa desconhecida, a gente fica com medo, não fica? Então, aí as pessoas se revoltaram. E essa revolta ficou conhecida como revolta da vacina. Lá no Rio de Janeiro, as pessoas fizeram um motim, foram 6 dias, pessoal, de briga, todo mundo morreu, um monte de gente. Alguns historiadores falam que foi um dos maiores motins que a história do Brasil já teve. Aconteceu que passou o tempo, as pessoas perceberam que a vacina, obviamente, era um mecanismo de defesa, funcionava, e essa história toda passou. Mas é interessante a gente conhecer a nossa história, né, pessoal? Para que a gente não tenha medo do desconhecido, para que a gente encare de frente, né, pessoal? Analise se está certo, se está errado, isso é muito importante. Então, a gente tem que aprender com algumas histórias para poder encarar o futuro de maneira um pouquinho diferente. Agora a gente vai analisar esse gráfico, pessoal. Esse gráfico, ele traz que o mundo está quase livre da poliomielite. Eu quero que vocês, observando ele, tentem responder qual é a causa da enorme diminuição dos casos de poliomielite no mundo. Sempre que a gente vai ler um gráfico, pessoal, a gente tem que entender o que é o gráfico. O gráfico é uma representação de dados em imagem. Então, eu vou pedir licença para vocês, mas eu vou explicar como que a gente lê um gráfico, porque isso é muito importante, às vezes nunca ninguém explicou para a gente. O gráfico, pessoal, ele tem uma informação que está na vertical, que a gente chama de eixo Y, e outra informação que está na horizontal, que a gente chama de eixo X. Na vertical, aqui nesse gráfico, nós temos os casos registrados, o número de pessoas que teve poliomielite. 10 mil, 20 mil, 30 mil, até 70 mil. E na horizontal, a gente tem os anos que se passaram. Então, começando em 1980, 85, 90, até o ano de 2015. Quando o eixo vertical e horizontal se encontram no gráfico, ele indica o que aconteceu naquela determinada situação. Então, por exemplo, aqui, lá por volta de 1981, foi o maior número de casos registrados de pólio no mundo, quase que 65 mil mais ou menos. Com o passar dos anos, diminuiu o número de casos, menos de 40 mil, diminuiu mais, menos de 10 mil, foi diminuindo e aqui em 2015 quase que o gráfico atinge o zero. Por quê? É isso que vocês vão tentar responder, pessoal.
que diminuiu os casos, pessoal? Porque a vacina contra a polio foi descoberta justamente lá na década de 70, os anos de 1970, e em 1988, a Organização Mundial da Saúde, ela fez uma campanha mundial para acabar com a poliomielite no mundo. Então, isso é absolutamente refletido nesse gráfico. Lá nos anos de 1980, os casos despencaram. Olha em 1988 aqui. Os casos tiveram uma queda abrupta e hoje, no Brasil, a poliomielite ela não existe novos casos dessa doença, por conta da vacinação. Um outro gráfico para nós analisarmos, pessoal. Como que uma vacina pode justificar o que o gráfico está apresentando? Vacinação ajudou a reduzir os casos de cachumba, sarampo e rubéola no mundo. Agora vocês vão analisar sozinhos, eu não vou explicar o gráfico. Vamos lá?
pessoal, como que a vacinação reduziu os casos dessas doenças? Aqui o gráfico mostra a cachumba, o sarampo e a rubéola, né? Os dados para cachumba e rubéola a gente já tem a partir do ano de 2000, sarampo já é uma doença um pouco mais antiga, porém, vocês, tenho certeza que acertaram, a vacina ela reduziu porque ela proporciona, pessoal, imunidade, ou seja, ela estimula a produção de anticorpos e impede que a pessoa fique doente. Por isso que os casos reduziram tanto no mundo. Ainda existem essas doenças, mas os casos diminuíram em grande quantidade no ao redor de todo o mundo. Muito bem, pessoal. Então, existe um esforço dos governos em estimular as pessoas a tomar as vacinas que estão no calendário nacional de vacinação. Então, tanto o governo federal quanto o governo estadual, os governos municipais, sempre fazem muitas campanhas para conscientizar as pessoas da importância da vacinação. Isso é sobre essas vacinas que a gente vai falar um pouquinho agora. Quando a gente nasce, a gente tem que tomar até os 9 anos de idade 15 vacinas, pessoal. São as básicas, as principais, que estão lá no Programa Nacional de Imunização do Brasil. Dessas 15 vacinas, que eu trouxe aqui um print para vocês verem, cerca de 7 são contra doenças causadas por vírus. Então, eu trouxe mais ou menos para você ter uma ideia que, por exemplo, quando você nasce, você já leva uma vacinada. Você já toma a vacina da hepatite B. Depois você toma ainda outras doses, com 2, 4 e 6 meses. Você, em seguida, com 2 mesezinhos, também já toma a vacina contra a poliomielite, uma vacina que vai te acompanhar, pessoal, até 5 anos de idade, contra a paralisia infantil, uma vacina aquela do Zé Gotinha, lembra? Super importante. Com 2 e 4 meses, você tem que tomar a vacina do rotavírus. Com 9 meses, você já pode tomar a da febre amarela. Hoje, a vacina da febre amarela, uma dose já resolve para a tua vida inteira. Com 1 aninho, você toma a primeira dose da tríplice viral, justamente contra sarampo, cachumba e rubéola. Com 15 meses, já com 1 aninho e pouco, você toma mais uma dose da sarampo, cachumba e rubéola e ainda somada a varicela, que é chamado de tetraviral, porque tem 4 vírus. Com 15 meses também você toma a da hepatite A e depois com 4 anos a vacina contra a varicela. E todas essas vacinas, pessoal, elas têm que ser marcadas. Então, você tem que receber ao nascer uma carteirinha de vacinação. Essa carteirinha, eu trouxe um exemplo de uma carteirinha de vacinação de uma criança recém-nascida, onde você tem aqui nessa carteirinha os quadradinhos. Cada vez que você vai no posto de saúde ou você vai ao médico e você recebe uma vacina, você também recebe um carimbo indicando que você tomou essa vacina e que você está imunizado, que você está protegido contra aquela doença. Então, é muito importante você ter a sua carteirinha de vacinação sempre em dia. Porém, pessoal, a gente não pode esquecer que não é só criança que toma vacina. Quando você vira um pré-adolescente, um adolescente de 9 a 14 anos, você tem que tomar as doses da vacina contra o HPV, que é muito importante. E depois você tem que ficar atento às campanhas nacionais contra o influenza, contra o vírus da gripe. Dependendo da idade, dependendo de onde você mora, pode ser que você seja incluído aí para tomar a vacina contra o vírus da gripe. E adultos e idosos também precisam se vacinar. Não é porque eu já estou aqui velhinha, né, que eu não vou me vacinar, não. Eu até trouxe para vocês verem, pessoal, a minha carteirinha de vacinação. Por falta de uma, eu tenho 2 carteirinhas de vacinação, pessoal. Eu tenho uma carteirinha que está quase cheia, vou mostrar para vocês aqui. Olha lá, que são as vacinas que eu tomei só depois de adulta, a partir do ano de 2010, 2009. Ah, faz pouco tempo, eu já tomei tudo isso de vacina. E aqui eu tenho também contra, olha essa está mais lotadinha, né, pessoal? Contra principalmente a gripe. Como eu sou professora, eu tenho que tomar vacina contra a gripe todo ano, né, pessoal? Porque eu estou lidando com vocês, não posso ficar doente, muito menos transmitir uma doença. Então, eu sempre busco manter as minhas vacinas em dia. Certo, pessoal? Muito bem. Então, agora, o que você vai fazer na sua casa? Você vai conversar com o seu responsável, o pai, a mãe, o tio, a avó, enfim, quem cuida de você, e você vai pedir a sua carteirinha de vacinação. E você vai pegar
aquela nossa tabelinha com as principais vacinas que você tem que ter tomado e você vai ver se você realmente tomou essa vacina. E você vai conversar com o seu responsável sobre isso, sobre as vacinas que você tomou, sobre as doenças que você teve ou que você não teve na sua infância, porque é importante você saber isso e você tá sempre atento a essas questões de vacinação. Então essa é a nossa tarefinha de casa de hoje. Será que você tomou as suas vacinas? Agora, pessoal, faz um ano mais ou menos, que o governo, 2 anos, o governo do nosso estado do Paraná, ele fez uma coisa muito legal. Para você poder matricular o seu filho na escola, para você estar aqui assistindo essa aula agora, o governo pediu que os pais entregassem na escola a sua carteirinha de vacinação em dia. Ou seja, você tem que ir lá no postinho, pegar uma declaração de que você tomou todas as vacinas. Por que isso? Por que o governo fez isso? Para complicar a vida dos pais? Claro que não, né, pessoal? Ele fez isso para quê? Para proteger vocês. Porque quando uma criança vai para a escola e ela não tomou uma vacina, ela pode estar doente e ela pode acabar espalhando para todo mundo. Já pensou? Então é de fundamental importância que você tenha as suas vacinas em dia, que você cumpra com o calendário nacional de vacinação. E eu quero que você também dê aí uma bisbilhotada na carteirinha de vacinação dos seus pais, dos seus tios, dos seus avós. Será que eles estão tomando as vacinas que precisam, pessoal? A vacina pode salvar vidas, é muito importante. Então, o nosso recado de hoje é esse, pessoal. Cutuca todo mundo aí na tua casa para ver como é que está a vacinação do pessoal aí. Combinado? Muito bem. Então, a gente finaliza assim a aula de hoje. Pessoal, onde a gente falou que as vacinas são substâncias importantes, que estimulam o nosso sistema a produzir anticorpos contra uma doença, que é importante manter a carteirinha de vacinação em dia. Não deixe de acessar, pessoal, o Classroom, de fazer as suas atividades lá no Classroom, marcar a sua presença, que é tão importante. Se por acaso você não tem o acesso ao Classroom, não deixa de entrar em contato com a sua escola para pegar suas atividades impressas, mas daí tem que fazer, né, pessoal? E tem que devolver na escola, hein? Tudo bem? Vejo vocês na próxima aula.